Olá, tudo bem com você? Nesse trimestre estamos estudando as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, de 6 a 12. É a mensagem de Deus para o tempo do fim. É o tempo presente que estamos vivendo. Eu quero agradecer a todos que estão inscritos neste canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. E quem puder, faça um comentário. Não esqueça de deixar o seu like. Bem, eu continuo pedindo ajuda para comprar o PC. O teleprompter eu já comprei, com a ajuda das pessoas que contribuíram neste canal. Agora falta o PC, ele é bem mais caro, mas vai ajudar e muito para fazer mais vídeos e ser mais rápido na edição. Bem, como vocês podem ver, eu ainda estou resfriado, mas como eu prometi, estou gravando a lição 9. E agora, quem puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que está nos céus, ó Santíssimo Senhor, quanto eu tenho a lhe agradecer, meu Senhor, e aquele que está ouvindo também. Senhor, nós lhe damos graças e lhe pedimos que perdoe nossos pecados, nos aceite como somos, sim, e nos ajude a recapitular a lição da Escola Sabatina, que são as 3 mensagens. É a mensagem que o Senhor deixou para que nós pregássemos para todas as nações. Que Deus, o Espírito Santo, esteja presente nesta gravação e que cada um que estiver assistindo receba em seu coração a mensagem e a viva e a pregue. Tudo isso eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a lição desta semana, que tem como título Uma cidade chamada Confusão. E que cidade é essa? Você já sabe, é a cidade de Babilônia. Vamos para a segunda mensagem angélica de Apocalipse 14, verso 8. E qual é o teor dessa mensagem? Bem, nós precisamos memorizar o conteúdo das 3 mensagens angélicas. É de suma importância tê-las em nossa mente para citá-las no momento oportuno. A segunda mensagem angélica denuncia a queda espiritual da Babilônia. Apocalipse 14, verso 8. Diz que o segundo anjo passou a acompanhar o primeiro anjo. Seguiu-se outro anjo dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Essa mensagem fala da queda da Babilônia. Caiu. Fala de Babilônia, fala de vinho, fala da fúria e de prostituição. Esses são os elementos da segunda mensagem. Bem, o que a grande maioria desconhece é sobre a fúria. Agora chegou o momento de aprendermos a segunda mensagem. Babilônia foi uma cidade que existiu há mais de 2000 anos, na região do Iraque, Mesopotâmia. Foi construído junto às margens do rio Eufrates. Ela não existe mais. Desapareceu na história. Mas suas ruínas foram descobertas no século XIX, em meados dos anos 1800. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 17, Babilônia aparece sobre a figura de uma mulher devassa, uma meretriz, uma prostituta. Então, vejam só que coisa interessante. No Apocalipse, Babilônia, tanto uma cidade como uma mulher. Uma cidade simbólica e uma mulher simbólica. Veja o que está escrito em Apocalipse 17, versículo 18. A mulher que vistes é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Esses 2 símbolos, a cidade de Babilônia e a grande meretriz chamada Babilônia, se refere a uma coisa só. Uma religião falsa que induz a humanidade a acolher ensinos práticos que estão em desarmonia com a palavra de Deus. Então, por coerência e simetria, é de se esperar que a igreja verdadeira de Deus também seja representada por uma cidade, por uma mulher. E de fato é assim.
Em Apocalipse, a Igreja de Deus é representada por uma mulher pura, que está em Apocalipse 12. Essa mulher está associada a Jerusalém Celestial, que é a nossa capital, pois os que integram o verdadeiro povo de Deus devem viver como estrangeiros e peregrinos sobre a terra, pois a nossa pátria está no céu. Então, o livro de Apocalipse faz a comparação, o contraste entre duas mulheres. Uma, a mulher pura e santa e modesta, do capítulo 12, que está associada à cidade de Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. E a outra, uma mulher impura, profana e extravagante, do capítulo 17, que está associada à cidade simbólica de Babilônia. Uma tem Jerusalém Celestial como sede e a outra tem a cidade de Babilônia como sua sede. A mulher de Apocalipse 12 está vestida de sol, tem a lua debaixo dos pés e uma coroa, mas não uma coroa de ouro, nem de diamantes, mas uma coroa de 2 estrelas na cabeça. Essa mulher pura é o símbolo da igreja verdadeira de Cristo, do qual hoje só sobrou o restante da sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Já a mulher de Apocalipse 17 está vestida de púrpura, escarlate, com estimativas exuberantes, e está adornada de ouro, de pedras preciosas, o que significa que não é nada modesta, que quer chamar atenção para si. Vamos agora para a parte de domingo da nossa lição. 2 sistemas opostos. Vamos aqui para a pergunta número 1. Leia Apocalipse capítulo 12, versículo 17 e capítulo 17, versículo 14. Como a igreja de Deus é descrita e qual é a reação de Satanás a ela? Apocalipse 12, versículo 17 fala dos restantes da descendência da mulher. A mulher pura é a igreja de Deus. A descendência dela são os membros através dos séculos. Os restantes da descendência da mulher são aqueles que restam da igreja verdadeira de Deus. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É por isso que Satanás está furioso com a igreja, porque os remanescentes são leais a Deus. Essa é a resposta para a pergunta número 1. Vamos para a pergunta número 2. Leia Apocalipse 14, verso 8. Apocalipse 17, versos 1 e 2. Que anúncio solene fez o anjo e o que Babilônia fez para justificar esse pronunciamento. Apocalipse 14, versículo 8. Contém a mensagem do segundo anjo. Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Qual é o anúncio solene que o segundo anjo fez? O segundo anjo anuncia a queda da Babilônia, uma queda espiritual, doutrinária, moral. Essa queda procede, a queda literal, que será a sua destruição, que está escrito em Apocalipse capítulo 18, versos 9 a 24. A lição indica o texto de Apocalipse capítulo 17, 1 a 2. Está escrito: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. Com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Nesses 2 versos, Babilônia aparece representada como a grande prostituta, que está assentada sobre uma besta, que representa uma falsa religião, uma igreja caída. E a besta, sendo um animal,
representam um conjunto de poderes políticos, um sistema coordenado de religião e política, a união do poder religioso com o poder civil. Agora vamos para a parte de segunda-feira que tem a pergunta número 3. Qual é a extensão da influência de Babilônia? Bem, Apocalipse capítulo 17, versículos 1, 2 e 15, capítulo 18, versículo 1 a 4 diz que todas as nações da terra têm bebido do vinho da Babilônia. Falando dos que bebem vinho, em Provérbios capítulo 23, versículo 33 está escrito: os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Na corte de Belsazar, tanto o rei quanto os seus cortesãos se embebedaram com o vinho da Babilônia e profanaram as coisas santas e praticaram a idolatria. Isso está escrito em Daniel capítulo 5, verso 1 a 4. Quando os reis da terra se envolvem com uma religião infiel, acabam se embriagando com ensinos errados. Essa igreja, com suas falsas doutrinas, envolveu os poderes políticos deste mundo, buscando agradar prazeres mundanos. Deus quer que seu povo viva como estrangeiros e peregrinos sobre a terra, como pessoas que estão no mundo, mas que não são do mundo. Palavras ditas por Jesus Cristo em João, capítulo 17, verso 16. Devemos ser bons cidadãos, devemos cumprir fielmente com nossos deveres civis, desde que não violem os princípios bíblicos e os mandamentos de Deus. Mas não devemos nos misturar com os poderes deste mundo. Sabemos que alguns partidos políticos afrontam a palavra de Deus, passam por cima da moral judaica cristã e oprimem o povo do Senhor. O povo remanescente jamais deve participar de lutas políticas partidárias ou nos envolvermos em manifestações políticas nas ruas, porque Deus e a sua palavra nos proíbem. Mas o que levou à queda da Babilônia? Como a Babilônia se tornou uma igreja infiel? No século I, Jesus fundou a igreja cristã. Houve o Pentecostes e a mensagem foi levada para além da terra de Israel e outras nações. No século I, a doutrina da igreja era pura. Os cristãos só seguiam o que estava no Antigo Testamento, que era o que existia na época, e os ensinos dos apóstolos. Mas logo depois começaram as duras perseguições do Império Romano contra os cristãos, que, formado por muitos países, o Império Romano controlava, que são hoje parte da Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Grécia, Turquia, Síria, Israel, Egito, norte da África, todo o Mediterrâneo e a Itália. Durante séculos, os cristãos foram perseguidos pelos romanos pagãos. Nesse tempo, ideias erradas até já tinham entrado na igreja, como é o caso do conceito pagão da imortalidade da alma. Mas nem todos se contaminaram. Muitos mantinham os conceitos corretos da Bíblia, da Palavra de Deus. Mas no século IV, o imperador Constantino pôs fim à perseguição dos cristãos. Junto com seu colega Licínio, assinaram um decreto chamado Edito de Tolerância de Milão. Por meio desse decreto, foi datada a liberdade de culto para todos os cristãos. As prisões, torturas, mortes e confiscos de bens acabaram. No ano 325, Constantino convocou e presidiu o primeiro grande concílio da Igreja Cristã, depois do período dos apóstolos, o concílio de Niceia, no ano 325 depois de Cristo. Agora vamos para a parte de terça-feira, Mistério Babilônia a Grande. Vamos aqui para a pergunta número 4. Qual é a natureza do maligno sistema de Babilônia? Vamos ler o texto bíblico indicado pela lição que está em Apocalipse capítulo 17,
verso 4 ao verso 6. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, o mistério, Babilônia a Grande, mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto. No quadro de Apocalipse capítulo 17, Babilônia é uma mulher rica. Ela está vestida com roupas finas e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Então, trata-se de uma igreja rica. Além disso, Babilônia aparece embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus. Os santos são os fiéis, as testemunhas de Jesus são os profetas, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Trata-se, portanto, de uma igreja intolerante, perseguidora. Mas a informação que nós vamos destacar agora é que aparece no verso 5. Na sua fronte, achava-se escrito o nome, mistério, Babilônia, a Grande, mãe das meretrizes, das abominações da terra. O nome dessa meretriz, dessa igreja caída, rica, perseguidora, é Babilônia. No templo do apóstolo João, o centro da falsa religião estava em Pérgamo. Ali estava dirigindo o magnífico altar a Zeus e funcionava o grande complexo médico de Esculápio, como também havia muitos outros templos pagãos. É por isso que na carta à igreja de Pérgamo, Jesus diz o seguinte aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, repetindo Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Então, no primeiro século da era cristã, a sede da rebelião já estava na cidade de Pérgamo. Era ali que estava o trono de Satanás. Mas quando a gente avança alguns capítulos no livro de Apocalipse, percebemos que já estava profetizado que o centro cultural e religioso dessa falsa religião mudaria novamente para frente. Você se lembra que em Zacarias capítulo 5, a mulher que representa a impiedade tinha sido estabelecida em sua casa na terra de Sinar, bem como, eu já disse, a terra de Siniária, na Mesopotâmia, lá no Iraque. Pois bem, aqui em Apocalipse, capítulo 17, versículo 3 e 9, a mulher aparece sentada sobre 7 montes, simbolizados por 7 cabeças de besta, uma forma de indicar a cidade de Roma. O verso 19 fala de grande cidade que domina, que governa sobre os reis da terra. Roma é a mais ilustre cidade a ter sido edificada sobre 7 montes. As colinas de Capitólio, Quirinal, Virinal, Esquilino, Sério, Avetino e Palatino. Ela é historicamente conhecida como a cidade das 7 colinas. Roma se tornaria sede da falsa religião. É isso que se cumpriu durante o Império Romano e perdurou depois que o papado se formou. Quer dizer que Roma passou a ser a nova Babilônia. Então a sequência foi esta. Primeiramente, o centro da impiedade, da transgressão, da falsa religião foi Babilônia, na terra de Sinar ou na terra de Siniar. Depois, da sede da rebelião contra os deuses, se transferiu para Pérgamo, onde estava o trono de Satanás. E, por fim, ela veio a se instalar em Roma, a cidade das 7 colinas. Aliás, esse é um dos motivos, não o único, porque é dito em Apocalipse capítulo 17, versículo 9, que a mulher está assentada sobre 7 cabeças da besta.
Vamos aqui para a parte de quarta-feira, um chamado ao compromisso. Vamos aqui para a pergunta número 5. Que promessa Jesus fez sobre sua igreja? Bem, em Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus promete que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas quem é a igreja que será vitoriosa no final? Serão todos que se batizaram, que se dizem cristãos e que cantam hinos? De maneira nenhuma. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, diz que os chamados eleitos e fiéis que se encontram em Cristo é que em Cristo vencerão. Não basta ser chamado, pois Jesus mesmo declarou que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. É necessário que não somente sejamos chamados, mas que também sejamos achados em Cristo, eleitos e fiéis. Se você não estiver em Cristo, você não será vitorioso na batalha contra o mal. Mas qual é a diferença de estar ou não estar em Cristo? Vamos para João capítulo 15, versos de 2 a 5. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que der fruto, o limpa, para que produza mais frutos. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, se quisermos ser vitoriosos contra o mal, precisamos estar em Cristo e produzir fruto. Nossas afeições precisam estar em Cristo. Devemos ser vitoriosos, adoradores de Cristo. Cristo deve ser o foco da nossa atenção e da nossa devoção. Vamos para a parte de quinta-feira. Babilônia, o centro da idolatria. Vamos aqui para a pergunta número 6. O que Jeremias fala sobre adoração de imagens na antiga Babilônia? E qual é a resposta de Deus a isso? Bem, Jeremias capítulo 50, do verso 33 a 38, capítulo 51, verso 16, 17 e 47, nos diz que Deus vai castigar Babilônia severamente por ser terra de imagens de escultura, que são a mentira, que não tem fôlego. Deus é bastante severo com a idolatria, porque é uma afronta muito grande a Ele, como o Criador de tudo. Além de ser uma grande tolice, por isso Ele é tão severo com a idolatria. Mas não é somente isso. É porque quando uma pessoa adora um ídolo, ele acaba transferindo para o ídolo sua adoração e os seus defeitos de caráter. Os ídolos são criados pelas mãos de homens e sua imaginação, e uma adoração vazia e sem sentido. Já quando adoramos a Deus como nosso Criador, temos nosso caráter transformado e refletimos o caráter de Cristo. Mas vamos para a pergunta número 7. O que a Bíblia ensina sobre idolatria? Êxodo capítulo 20, dos versos 4 a 6, que é o segundo mandamento, nos diz: para não adorarmos, nem prestarmos culto às imagens, pois Deus tem ciúme de nós. Por sua vez, em Salmo 115, versos 4 a 8, diz que os ídolos são coisas que não falam, não veem, não ouvem, não cheiram, não apalpam e nem andam. Grande parte da humanidade continua entregue a ideologias, com adoração aos deuses, ideologias, às riquezas, plenamente soberbos e invejosos. Adoram líderes políticos, líderes religiosos,
Cantores gospel lotam estádios e diretamente os adoram. Igrejas bem decoradas, com imagens de santos, e se ajoelham a seus pés e as adoram. Dão mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus. E nos últimos tempos, a grande troca de valores, como está em Isaías capítulo 5, do verso 20 a 24. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, à luz trevas, às trevas luz, ao amor ódio, ao ódio amor. Não é isso que vemos agora, por todos os lados? Até quando vamos colocar as necessidades do mundo em primeiro plano? Até quando vamos querer tomar o lugar de Deus em nossas atitudes e pensamentos? Até quando vamos esquecer da promessa de Cristo, da sua volta, achando que Ele está demorando? Ou até mesmo que Ele não venha? Jesus prometeu voltar. E a sua promessa é a nossa esperança, pois ela nunca falha. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. A casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos haveria dito, pois eu vou vos preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. João 14, 3. Jesus é tão carinhoso, tanto amor por nós, que nos quer junto a Ele por toda a eternidade. Esqueça o mundo, aqui não é seu lugar. A sua mansão está pronta, te esperando. Tome posse dela com todo o seu coração, todo o seu ser. Foi Jesus quem fez para você. Eu te pergunto, podemos ser vizinhos na nossa mansão? Na nossa morada? Eu quero. E você? Amém. Shalom, shalom.